Você acha que tem preconceito contra ele, Fábio? Muito preconceito. Primeiro por ser nordestino, e eu sei o que é isso. Nós sabemos o que é isso. Quando a gente chega para jogar no Sul, a gente sabe que a gente... Edinaldo Rodrigues não é mais o presidente da CBF. Seria isso uma perseguição pelo fato do Edinaldo ser nordestino, ser descendente de índio, ser baiano, ser negro? Vamos falar sobre isso. E o italiano Carlos Ancelotti, hein? Ainda vai ser o técnico da seleção brasileira diante de toda esta confusão? Vamos falar sobre tudo isso no nosso vídeo nesse momento, mas antes deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes e este é o Resenha do Leão 1899. Eu tenho aqui um trecho da entrevista que eu e meu amigo Guma Guedes fizemos com o presidente Fábio Rios Mota do Esporte Clube Vitória, e na oportunidade eu perguntei ao Fábio Mota se, na opinião dele, o Edinaldo sofria preconceito. Você vai escutar já já esse trecho, onde o Fábio Mota afirma se ele sofria ou não preconceito por ser nordestino, por ser baiano, por ser descendente de índio. Mas vamos aos fatos. Destituído do cargo de presidente da CBF pela 19ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Fernando Sarney assume como interventor e tem como principal missão convocar novas eleições o mais rápido possível, de acordo com a ordem da segunda instância da Justiça Fluminense. Recentemente, o Edinaldo Rodrigues foi aclamado, 100% dos clubes, 100% das federações votaram e reelegeram Edinaldo Rodrigues presidente da CBF. Olha, amigos, agora eu quero fazer um comentário de torcedor do Vitória. Muita gente fala que pelo fato do Edinaldo ser baiano e já ter declarado em algum momento que era torcedor do Vitória, que o nosso clube tinha benefícios. Até uma vez, logo quando o Vitória subiu da Série B para a Série A, o apresentador Neto trouxe uma situação que o Vitória tinha sido beneficiado por antecipações lá da CBF. Bom, o que eu posso falar? Como torcedor, eu não me sinto beneficiado ou favorecido em absolutamente nada pela Confederação Brasileira de Futebol. Pelo contrário, o Vitória praticamente, vou falar do Campeonato Brasileiro de 2024. Poderia citar aqui vários erros de arbitragem contra o Vitória, inclusive o presidente Fábio Mota já veio a público defender uma profissionalização da arbitragem do futebol brasileiro. E, de fato, a arbitragem no Brasil é uma bagunça, mas se tem um clube que não é favorecido, é o Vitória. Eu tenho certeza que, assim como eu e qualquer torcedor do Vitória, a gente não quer ser favorecido nem beneficiado. A gente quer que a arbitragem apite de forma justa e correta para todos os clubes. Esse é o primeiro ponto. Outra questão que eu tenho contra o Edinaldo, além da bagunça na arbitragem, é com relação ao calendário do futebol brasileiro, e a Confederação Brasileira de Futebol me parece não fazer absolutamente nada para mudar esta situação. O que eu percebo de alguns jornalistas do eixo sul-sudeste é de fato uma certa perseguição com relação à pessoa do Edinaldo. E aí eu não posso afirmar se é porque ele é índio, se é porque ele é negro, se é porque ele é baiano, se é porque ele é nordestino. Mas eu perguntei isso ao Fábio Mota e vamos ver aí o que foi que ele respondeu. Você acha que tem preconceito contra ele, Fábio? Muito preconceito. Primeiro por ser nordestino, e eu sei o que é isso. Nós sabemos o que é isso. Quando a gente chega para jogar no Sul, a gente sabe que a gente sofre.
É por isso que às vezes eu fico revoltado quando eu vejo um monte de torcedor morando na Bahia torcendo para esse time do Sul, que a gente passa por cada perrengue que vocês não têm noção, de desdenho mesmo, de o cara olhar para você como se estivesse olhando para sei lá, um cara em estado terminal. E ele passa preconceito por ser nordestino, por ser índio, por ter... A história de Edinaldo, velho, aí, vamos ser sinceros, é uma história muito importante de luta e de guerra. E eu valorizo muito as histórias de luta e guerra, porque a minha história é história de luta e de guerra, certo? Edinaldo foi presidente de um clube lá em Vitória da Conquista, não sei se você sabe, presidente de um clube desse mesmo, num clube local lá. Depois virou presidente da Liga de Vitória da Conquista. Aí veio para cá para ser vice-presidente da Federação Baiana, presidente da Federação Baiana, diretor da CBF, e aquele cara que era presidente de um clube de Vitória da Conquista, hoje é o presidente da CBF. Você acha que aqueles caras engravatados lá, da Faria Lima lá, que é a parte econômica mais pesada de São Paulo, aqueles engravatados lá do Rio, de todo canto, engolem uma coisa dessa? Não. O presidente da CBF é um nordestino. E isso incomoda muita gente. Não incomoda um ou dois, não. Então, vira e mexe. O nego está querendo fomentar crise, o nego está querendo criar problema, certo? Então, não tenho dúvida nenhuma que ele é muito, assim como todos os clubes do Nordeste, assim como todo nordestino, que a gente não pode baixar a cabeça para ninguém, nós não devemos nada a ninguém, nós moramos num estado maravilhoso, que é o estado que nós moramos, certo? Numa das capitais mais belas e mais miscigenadas e mais culturais do Brasil, a gente também não pode baixar a cabeça para ninguém, tem que olhar de igual para igual. Bom, o Edinaldo está afastado e ele pode, né, recorrer também ao STF, assim como aconteceu em 2023, que ele também foi afastado e conseguiu recuperar o cargo de presidente lá no STF. Falando um pouquinho mais sobre essa questão da perseguição, eu me lembro que a CBF já teve outros presidentes que também tiveram muitas situações envolvidas, né? Que é o Marco Polo Del Nero, o José Marinho, que inclusive ficou 5 anos preso, e o Ricardo Teixeira. Eu não lembro de jornalistas, né, de grandes emissoras do Brasil que cobrem o futebol, cobrem o esporte, perseguir tanto esses presidentes naquela oportunidade como eles batem tanto no Edinaldo Rodrigues, beleza? Outra situação que também deixou muita dúvida na população brasileira é sobre o comando técnico da seleção brasileira. Recentemente, o Edinaldo Rodrigues fechou a contratação do italiano Carlos Ancelotti, que atualmente é técnico do Real Madrid, para ele ser o técnico da seleção brasileira nesse período até a Copa do Mundo. Inclusive, ele já teria a escalação, a convocação agora dia 26 de maio. Segundo a matéria agora há pouco do ESPN Brasil, eles apuraram que está mantido o Carlos Ancelotti como técnico da seleção brasileira, independente do que aconteça com o presidente Edinaldo Rodrigues, beleza? Então, deixa aí sua opinião, o que você acha, o que você pensa sobre toda essa confusão que vive o futebol do nosso país. Deixa o like também e se inscreva aqui no nosso canal. Um abraço, amigos.